Deus ainda realiza sonhos. Já posso começar? Pode, amor. A Pode. sala é sua, pode começar. Então, eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor aqui em Jeremias 33, versículo 3. A palavra forte da parte de Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você que está aí do outro lado da telinha. Você já imaginou como construir sonhos de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus? Você vai aprender hoje, em nome de Jesus. Aqui em Jeremias fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É uma palavra forte, né? Clamar é o quê? A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente tem sonhos é entregá-los por meio de oração ao Senhor. Pedir para o Senhor te mostrar o caminho para realizar esses sonhos. E a própria palavra do Senhor, ela fala que o Senhor é quem nos dá os sonhos. Mas que sonhos? Será que são aqueles sonhos que a gente costuma dormir e sonhar? Não, amado. Sonhos são aqueles desejos que o Senhor coloca para a gente estar fazendo a obra, para a gente estar realizando, não somente na obra, mas na vida secular, algum serviço, alguma atividade. E muitas vezes, quando nós temos esses sonhos, geralmente a gente sonha só. Mas por quê, pastora? Porque as pessoas elas não entendem a forma que Deus trabalha em cada pessoa. E nós vemos Jeremias aqui falando que a gente deve clamar a Deus, né? E ele vai responder. E ele vai ainda fazer algo tremendo na nossa vida. Vai anunciar coisas grandes e firmes que a gente nem imagina. E muitas das vezes, quando a gente tem esse sonho, seja na obra do Senhor, seja na vida secular, o que mais a gente encontra são pessoas que elas não chegam para nós para dar incentivo. Elas colocam defeitos, dificuldades, não vai dar certo, é muito caro, não tem como você fazer, não tem. Elas não colocam Deus à frente e diz não, Deus vai te mostrar o meio de você realizar esse sonho. Se foi Ele que colocou, então Deus vai realizar. E a primeira coisa que eu falei para vocês agora, como que a gente vai construir os sonhos de acordo com a vontade de Deus, é em oração, é em consagração, é buscando a resposta de Deus, buscando aquelas a maneira de você realizar esse sonho. Às vezes até demora, até você pode pensar assim, mas eu não vou conseguir, é muito tempo. Será que eu estou vivo daqui para lá? Será que eu estou viva? Né? A gente pensa logo assim. Então, eu vou contar para você um testemunho para você entender que o trabalhar de Deus só Ele pode fazer dessa forma. Você não entende, você vai ficar pensando assim, como Deus é tremendo. Em 2008, eu e meu esposo, nós recebemos uma profecia. Nós já cantávamos juntos desde que casamos, em 2000, que foi o ano que a gente casou. Esse ano fez 20, o ano passado, 21 anos. A gente fez de casados. E aí, desde então, a gente começou a louvar junto. E o sonho da gente era gravar. E o que aconteceu? Muito tempo. Em 2008, um missionário, hoje evangelista, profetizou na nossa vida que a gente iria gravar um CD.
E eu olhei para o meu esposo, ri, não zombando da palavra de Deus, porque era algo que a gente sempre sonhou, que Deus colocou no nosso coração. E a gente olhava para a dificuldade e a gente não tinha coragem de batalhar por esse sonho. E foram passando os anos, nós continuando na obra de Deus, louvando, pregando também. E quando chegou em 2019, Deus, já aqui em Rio Verde, Goiás, onde nós moramos, colocou o desejo forte da gente lutar e ir atrás do sonho. Porque não é só Deus colocar o sonho no nosso coração e a gente ficar parado. Não é, pastora? Então as pessoas costumam de ficar parado, achando que o sonho vai correr atrás da gente. Não é. Achando que as pessoas de boa vontade vão estar nos ajudando. Não é também. Então a gente até 2008 até 2019 a gente estava parado, só sonhando. E não é assim. A gente orava, mas não dava o primeiro passo. Aí, em 2019, nós chegamos, paramos e Deus colocou no nosso coração que a gente desse o pontapé inicial. Não que a gente podia fazer, né? Mas a gente lutou, a gente conseguiu patrocínios, a gente foi atrás, muitos não a gente recebeu. Porque quando a gente sonha, eu já falei, a gente sonha só. Muitas pessoas não entendem, dizem, é caro, vocês não vão conseguir. E a gente chorava muito quando recebia os não, saía, batalhava, nada. Quando começou a vir, né, a vir os sim, aí nós começamos também mesmo antes, chorando, a gente glorificava a Deus, que a gente sabia que Deus ia fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você tem promessa de Deus? Eu ainda tenho algumas para se cumprirem. Então, Deus foi com a nossa coragem, com a nossa fé, orando, chorando, rindo, agradecendo, e Deus começou a realizar nosso sonho, somente de verdade, este ano. Isso a gente vem batalhando desde 2019. E esse ano a gente já colocou 5 músicas nas plataformas digitais. Que Deus está indo conosco, realizando esse nosso sonho. Ainda faltam 6. Aí o que é que eu trouxe para você hoje, amado e amada? Não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos. Se Ele colocou em suas mãos, é porque Ele vai te capacitar. Se Ele deu esse espaço para você sonhar naquilo que você gosta de fazer, é porque Ele vai abrir as portas. Deus usou pessoas que a gente nem imaginava. Usou pastores, usou irmãozinhos simples da igreja, usou microempresários. E a gente, ainda hoje, a gente está boquiaberto com o trabalhar de Deus. Então, como eu e meu esposo, a dupla Toque de Adoração, está conseguindo chegar no objetivo que Deus colocou dentro do nosso coração, que Ele fez crescer, que Ele chamou para fazer a sua obra. Então, confia. Começa orando e determinando a tua vitória. Tem tantas pessoas que desistem no começo, no meio. Se você já andou até agora, já está no meio do caminho, olha para trás. Você quer voltar para lá? Você já pensou no que você sofreu para chegar onde você já está? Então, é o que eu e meu esposo a gente pensa. A gente pensa em ir adiante e chegar lá, encontrar a nossa vitória. E esse CD é como filho. E o sonho é como filho. Você vai alimentando, você vai entregando nas mãos do Senhor, e o Senhor me dá força, mesmo chorando, mesmo às vezes lamentando porque está sem força, mas pede força a Deus. É só Ele que dá.
Não, não pense que nessa jornada do teu sonho, você vai encontrar muitas pessoas que te abracem, que orem por você, que orem pelo teu ministério, que orem pelo teu sonho. Não vai. Se alguém disser, é mentira. Você vai encontrar mais pessoas que dizem que não vai conseguir. Então, o que eu trouxe para você nessa noite é, ore. Crie uma situação de intimidade com Deus. Se derrama diante dele. Pede a ele misericórdia. Faz com que ele, ele assim entenda que você depende dele. É a dependência de Deus que vai fazer você realizar o seu sonho. Depois, você tem que estar lendo a palavra. Por que você tem que estar lendo a palavra? Porque você vai se alimentar de histórias da Bíblia que também foram vencedoras, pessoas que venceram os obstáculos. E vai te dar um ânimo, e vai te dar um meio de você não desistir. Quantas pessoas nessa noite que estão nessa live e ainda vão estar, engavetaram os seus sonhos por causa de palavras, de ações, do dia a dia, que às vezes a gente passa lutas e, assim, às vezes deixa as lutas tomarem conta da gente e a gente esquece que tem um Deus maior que as lutas. Então, lê a palavra, procura entender o que Deus está falando para você. Pastora, quando for para parar, dá um sinal, viu? Porque palavra, eu gosto de palavra. Quando quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Até 11h30, mais ou menos, a irmã está com a palavra. Pronto, amém. Terceira coisa, ouvir Deus falar. Às vezes a gente fala, pede tanta coisa, mas a gente não para. A gente não para ouvir Deus falar. Eu acredito que ele chega e diz assim, filha, ouve-me agora. Porque às vezes a gente fala tanto, a gente pede tanto e esquece de agradecer. Senhor, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está cuidando do meu sonho. O Senhor está zelando da minha jornada para que eu chegue lá e chegue com a vitória na mão. Não é assim, pastora Delci? É desse jeito, né? Então, ouve Deus falar. E como Deus fala, pastora? De várias formas. Você pode estar vendo, mas Deus vai descer lá do céu e vai falar comigo? Bom, ele vai usar pessoas de Deus, que você vai entender que é de Deus, que vai estar profetizando a tua vida. Ele vai usar a própria palavra, ele vai usar o silêncio que você der naquela hora. Você vai sentir Deus, vai ouvir Deus falar no teu coração. E são essas diversas formas que você vai ouvir Deus falar. Quando a gente fala com alguém, a gente quer depois que aquela pessoa fale conosco, não é isso? Então, Deus ele fica feliz quando a gente dá espaço para ele falar conosco. São as instruções do Senhor. E tem uma coisa, um segredinho. Cuide para você estar realizando os seus sonhos, mas não fale a todo mundo, porque todo mundo não vai entender. Deus vai mostrar às pessoas que você até vai contar um pouquinho do que você quer e vai lhe entender. Mas vai caminhando em silêncio. Porque às vezes o inimigo ele chega ali, ele cria ninhos, ele cria uma forma de você se perder no caminho, de você se entristecer, de você estar desanimado. Mas ele vai usar alguém para te ajudar. Pode ter certeza. Não vão ser muitas pessoas, mas vai usar alguém que está dentro do teu propósito, que concorda com o teu propósito, que não tem inveja do teu propósito. Porque é assim que Deus tem feito conosco. Deus tem afastado pessoas, depois foi que eu vim entender por que Deus tinha afastado determinadas pessoas do nosso caminho. Por quê? Porque elas não estavam de acordo com o propósito de Deus em nossa vida. Então, eu estou caminhando. Aí chegam 3, 4 pessoas
que estão contrárias àquilo que eu estou fazendo e pedindo ao Senhor. Certamente que vai, como diz na minha terra, dar com os burros na água. Então, você tem que ter uma experiência forte com Deus para você aprender esse mistério aí, tá bom? Deixa Deus trabalhar no teu coração e na tua vida. Lá em Mateus, eu quero aqui, em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós vimos aqui em Jeremias que a gente precisa clamar ao Senhor. A gente precisa chamar o Senhor para uma intimidade. Depois, aqui em Mateus, diz que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, né, nos serão acrescentadas. Então, continuar orando, buscando, confiando. Tem gente que ela confia desconfiando. Tem gente que ela ora ao Senhor, mas ela diz, será? Então, essa palavrinha, com 4 letrinhas, ela atrapalha tudo na tua vida. Então, deixa Deus trabalhar. Você entregou na mão de Deus, então você entregou na melhor mão. Não é isso, pastora Delci? Entregou na melhor mão. Descansa, agora descansa. E foi o que nós Assim. fizemos. Quando a gente estava parado, a gente nem orava direito e nem entregava direito nas mãos do Senhor. Mas quando nós demos o primeiro passo, antes a gente entregou nas mãos do Senhor. E o Senhor, a gente sentiu Ele o tempo todo na direção para a gente chegar até aqui, com essas 5 músicas nas plataformas digitais. Onde a gente chega que louva, Deus confirma. Pessoas são restauradas na fé, pessoas sentem a unção de Deus naquelas letras que Deus nos deu para louvar. Então, não é coisa. A gente olha, a gente pensa que é humano, mas é Deus trabalhando. Então, deixa Deus trabalhar. Tira, ó, desengaveta aí teus sonhos. Ah, mas é tão impossível. Não, não existe nada impossível para Deus. Não existe. Tudo é possível para Ele. Então, você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Tem o som, sim, mas vai trabalhando na obra, vai deixando Deus trabalhar, te usar. E na hora certa de realizar, Deus vai realizar. Né? Ouvindo a voz do Senhor e a orientação do Senhor. É claro, né? Lá em Provérbios 16:3, a gente vai ver um conselho. Né? Diz assim, 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, o segredo da vitória, de você conquistar o impossível de Deus na sua vida, é você estar na presença, buscando, na dependência, confiando que Deus pode fazer o melhor na tua vida. Se você para, aí você estaciona toda a sua vida. Você está me entendendo? É desse jeito. Procura conversar com alguém que esteja combinando com o teu propósito. Você se sente só e tem alguém que você sabe que essa pessoa não é falsa com você, você confia, aquilo que você está confiando a Deus, confia também a ela, pede para ela orar, pede para ela te animar quando ela sentir que você está desanimado. É assim que a pastora Eliane e o pastor Vitoriano faz. Né? Às vezes a gente se sente só e acha que tudo está dando errado para trás, mas não é. Quando Deus trabalha em silêncio, Deus está trabalhando e está deixando você aprender o que é o silêncio de Deus. Aí é quando ele vai ver a sua fidelidade. E aí você continua firme, louvando a Deus, fazendo a obra. E aí, naquela data que Deus
colocou que vai ser realizado aquele seu sonho, pode ter certeza. O que é teu, ninguém vai tomar. Não vai. E quando Deus trabalha numa pessoa, a outra pessoa, Deus trabalha diferente. O tratar de Deus com você é um. O tratar de Deus com outra pessoa é de outra forma. Mas aí todos dois chegam no mesmo objetivo, na realização, na concretização desse sonho. E ele diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Como que isso pode acontecer? Deus vai realizar, vai fazer acontecer. E quando ele faz além da conta, daquilo que a gente imagina. Porque Deus tem feito assim conosco. É experiência própria. Deus honra cada um de nós conforme a sua vontade, da maneira que ele quer fazer, com o seu objetivo, que é a vitória. Eu quero dizer, em resumo, o que eu falei aqui, é o seguinte: Deus, ele quer estar no centro da tua vida. Ele quer fazer conforme a vontade dele. Mas tratando com você naquilo que você deseja, naquilo que ele plantou no seu coração e que você vai ter a oportunidade de realizar. Então, não desista, não fique triste, não desanime, fica firme, porque ele não fica devendo nada para ninguém. Não é isso, pastora Delci? Isso. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Às vezes eu fico falando com meu esposo, aí eu disse que Deus colocou em mim um espírito jovem. Eu não tenho vergonha de dizer a minha idade, eu tenho 56 anos, fiz esse ano 56 anos em março. Mas eu pulo, eu danço, eu bato palma, eu gosto de hinos animados, eu gosto de estar no meio dos jovens, eu gosto de fazer a obra do Senhor, sabe, incessantemente. Eu me alegro. E aí eu estava dizendo, Deus é tão bom comigo. Aí meu esposo disse, por quê? Eu disse, porque tem pessoas da minha idade que elas estão caídas, elas estão desanimadas, elas estão desesperançadas, elas estão com aparência derrubadas. E eu olho no espelho e eu me vejo uma pessoa jovem, um espírito jovem e animada para fazer a obra. Então eu louvo a Deus porque Deus me dá essa fortaleza dentro de mim, de eu não desistir. Eu digo, Deus fez eu estar realizando esse sonho tão tarde. Eu fiquei pensando assim, eu disse para meu esposo, eu acho que eu queria tanto fazer mais na obra de Deus através do louvor. E nosso primeiro CD ainda está saindo. Aí depois, eu olhando lá para o espelho, eu disse, todas as coisas. É no momento de Deus, não é no nosso momento. E Ele dá a fortaleza que a gente precisa para fazer a obra da forma que Ele quer, para ganhar almas da forma que Ele quer. Então, quando Deus falou comigo, isso que eu estou falando para vocês, aí eu percebi que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Se agora que eu estou realizando meu sonho, então é porque Deus marcou esse tempo para eu realizar meu sonho. Então não é tá tarde, não está demorando, lá não sei o quê. Deus não trabalha com anos. Deus não trabalha com números. Deus trabalha com o querer dele. Deus trabalha como ele quer. Então, ele usa a criança, ele usa... Já vi tantas crianças sendo usadas, a coisa mais linda do mundo, que a gente chega e chora de emoção. Aí, Deus trabalha com crianças, Deus trabalha com jovem, e trabalha com idosos, ou com coroas, como eu. Então, deixa Deus trabalhar, né? Quando Deus começar a fazer o reboliço na tua vida, muitos vão dizer, nossa, mas ela está velha para fazer esse trabalho. Mas ele já está gasto, já não ouça
a voz do inimigo, ouça a voz de Deus. Chegou o tempo, meu filho, chegou o tempo, minha filha. Então, fica na bênção. Segura aí a bênção, não dê para ninguém, não solta. Ó, os grandes homens da Bíblia, eles tiveram o tempo contra eles. Mas por que contra, pastor? Porque as coisas nas vidas dos grandes homens da Bíblia não se realizaram de uma hora para outra. E um exemplo muito forte foi a gravidez de Sara, né? Já foi na velhice. Ela imaginava, até ela riu, né? Porque ela nem imaginava que ela ia ser mãe naquela idade. Então, Deus não trabalha com o tempo. Você primeiro tem que tirar isso da sua mente. Deus trabalha com a vontade dele. Quando chega o tempo dele, ele trabalha. Né? E eles foram bem-sucedidos por quê? Por causa da obediência. A palavra de Deus, ela diz assim, que a gente tem que ser obediente. Quando a gente é obediente, aí as bênçãos, elas vêm para a gente, sem precisar a gente buscar. Elas vêm, porque Deus, ele se agrada da obediência. Ele se agrada da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa, Deus é quem permite os sonhos em nossas vidas. Como assim, pastor? É Ele quem coloca, quem faz brotar no nosso coração aquilo que a gente sonha. E eu vou te provar isso em Jeremias. Eu vou te provar isso em Jeremias. Estou já terminando. Então, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o Senhor é quem brota aquilo que a gente já tem sonhado há tantos anos. E a gente não morre sem que as bênçãos de Deus, que Ele prometeu, não se cumprir na nossa vida. É algo assim, uma fidelidade muito grande de Deus, porque Ele quer mostrar a grandeza dele para nossas vidas e para que outras vidas vejam e possam crer em Deus, na grandeza do nosso Deus.